Gostaria de convidar para falar sobre infarto agudo do miocárdio, doutora Mariana Coelho Marques. Ela é cardiologista, chefe da unidade cardiovascular do UCAM, a UFES, ou IUFC. Doutora Mariana também vai estar online para falar um pouquinho com a gente agora. Olá, boa tarde, todos me escutam bem? Tá ótimo. Gostaria muito de agradecer o convite, né, na pessoa do Nasson. É um prazer para mim muito grande falar com vocês, porque eu já vesti esse macacão aí durante uns 5 anos, né, mais ou menos, e trabalhei com pessoas incríveis, que eu já vi que tem algumas aí na palestra, né, então é muito gratificante passar um pouquinho da nossa experiência do lado de cá, como referência, e o que a gente pode sugerir, né, algumas coisas que nós podemos melhorar em relação a essa referência. Eu vou tentar projetar aqui a apresentação. Então, vamos começar. Então, pensando nessas linhas, né, de atendimento tempo dependente, não tem como não abordar a síndrome coronariana aguda, né? Tem essa máxima aí de tempo é músculo, porque a gente sabe que cada minuto para o paciente que tem infarto, com supra, sem supra, é muito importante em termos de desfecho. E quando... Deixa eu passar aqui, trava. Deixa eu voltar. Bom, e por que falar do infarto, né? Porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E isso se mantém com o passar dos anos. O único período em que isso não aconteceu foi na época da pandemia, então, meados de 2020, 2021, Covid assumiu, né, o topo das principais causas de morte, e agora a doença cardiovascular voltou a assumir. E o que é bom destacar aqui? Que a maioria das mortes ocorre nas primeiras horas. Então, na primeira hora, né, dos pacientes que vão evoluir a óbito, cerca de 40%, 65% morre ainda na primeira hora e 80% nas primeiras 24 horas. Então, antes que esse paciente consiga chegar no ambiente hospitalar. E é aí que entra a importância do atendimento pré-hospitalar, né? Identificar os sintomas. No caso do infarto, da dor torácica, é um pouquinho mais complexo, né? Porque envolve várias nuances. A dor torácica, ela é um sintoma frequente, tem várias etiologias, cerca de 10 a 15% de todos os atendimentos em pronto-socorro são por dor torácica, e desses, mais ou menos 5% serão infarto, né? Alguns são até liberados para casa por falta de diagnóstico. Então, esse atendimento pré-hospitalar que o SAMU faz, de atender aquele paciente que teve uma morte súbita abortada, levar direto para referência, ou uma dor torácica típica, que a UTI já vai lá, faz o eletro, identifica a alteração eletrocardiográfica e já leva direto para o atendimento hospitalar, também faz toda a diferença quando a gente pensa em infarto agudo do miocárdio. E aqui eu gostaria já de abordar a questão da definição internacional do infarto, porque há uns 4 anos atrás teve um consenso internacional em que formalizou novamente essa definição, né? Então, nós abolimos praticamente CK, CKMB, que era o que nós fazíamos até pouco tempo atrás. A troponina entrou como o principal marcador, mas nunca isoladamente. Então, eu preciso da troponina positiva e fazendo uma curva com a variação maior que 20%, mas associada a sintomas típicos, ou uma alteração eletrocardiográfica isquêmica, ou alguma imagem, um eco, uma ressonância mostrando uma alteração segmentar no miocárdio, ou a evidência mesmo de trombose, pelo cateterismo, pela autópsia. Então, nunca uma troponina elevada vai ser relacionada apenas a infarto. Isso é um tema que costuma causar muito conflito, às vezes, entre as equipes, né, da regulação e da referência. Então, por isso que eu optei por colocar esse slide aqui, para lembrar que troponina positiva não é igual a infarto.
embolia pulmonar aumenta a troponina, sepse, AVC. Então, às vezes, tem um paciente que ligam para a gente, olha, estava lá tratando uma infecção urinária, chocou, fez uma troponina que está 0,05, é um infarto sem supra instável. Não, provavelmente não. Ou é um renal crônico, que já tem essa troponina, a gente precisa curvar para ver se tem um aumento maior que 20%. Então, às vezes, nós insistimos nessa questão de seriar a troponina, de checar melhor a história, justamente porque precisamos, além da troponina, de outros critérios para fechar, né, para infarto do miocárdio. Aqui eu trouxe também as alterações eletrocardiográficas isquêmicas, né, que é o supra de ST, o bloqueio de ramo esquerdo, uma inversão de T isquêmica, um infra de ST, então essas são alterações mais evidentes, nem sempre o eletro está tão claro, né, a rotina que nós temos de vocês enviarem o eletro por e-mail, avaliarem, então isso funciona, tem funcionado bem com o passar dos anos, e às vezes é difícil para a gente também, tem aquele paciente que tem um eletro que já infartou antes, nós não sabemos se aquele supra ficou residual do eletro antigo, se é uma coisa nova, então a avaliação do eletro nem sempre é tão fácil, mas o fato de compartilhar com vocês, enviarem, né, pelo e-mail, é um fator que vem ajudado bastante. Então, eu falei do paciente da dor torácica. Esse aqui é um fluxo que nós temos lá no CAM, que, resumidamente, ele vai dar uma orientação nos casos, qual caso vai ficar internado, qual caso nós achamos que é isquêmico, qual causa que nós vamos investigar outra causa, né? Então, o eletro com supra ou um eletro com BRE com uma dor ártica, que é uma dor típica, eles vão para a rota 1, que é uma rota de cateterismo de urgência. Tudo que tiver entre isso, né, que é o infra, um ECG normal, a gente vai avaliar junto à dor, vai descartar diagnóstico diferencial e vai encaminhar ele para uma rota diferente. Isso é para o paciente que chega com dor torácica, isso é bem estabelecido e deveria ser seguido, né, em todo o serviço de atendimento primário também, nos PAs, para conseguir direcionar o paciente de uma forma de maior probabilidade ou menor probabilidade para síndrome coronariana aguda. E após isso, né, uma vez que você definiu que o paciente ele tem realmente uma dor típica, ou um eletrosugestivo, ou um infarto sem supra, angina instável, você vai estratificar o risco desse paciente. Temos vários scores de risco para isso. Temos o TIMI, mais antigo, temos o GRACE, que é atualmente, né, usado para regulação. O Score Heart é o que a última diretriz tem recomendado, então talvez é uma coisa para futuramente a gente atualizar na nossa referência como preditor de risco, né, de complicações aí nas próximas 6 semanas. E uma vez estabelecido o risco, né, a gente vai colocar o paciente em algum caminho desse fluxograma. Esse fluxograma eu coloquei aqui ele é bem interessante, porque é da última diretriz do ano passado, que pega o paciente com dor torácica. Primeira coisa, história, exame físico, eletro em 10 minutos, troponina e cálculo do score heart. Isso aqui a gente faz simultaneamente. Enquanto você vai conversando com o paciente, ou algum técnico, enfermeiro já vai puxando o carrinho do eletro, já deita ele, aí você vê se a dor é típica, não é típica, já pega o eletro. Eletro com supra, hemodinâmica, não tem mais conversa. Dor típica com eletro suprado, não tem conversa. E depois, entre isso a gente vai vendo, paciente de muito alto risco, já vai também para abordagem invasiva, paciente que está instável, deixa eu colocar aqui certinho, com angina refratária, instabilidade hemodinâmica, também já vai direto para a estratificação invasiva, e os outros nós vamos avaliando. Vai ser a troponina, faz um eco para ver se tem alteração segmentar, lembre-se que isso faz parte também do caminho para o diagnóstico do infarto. Então, esse paciente pode esperar um pouquinho mais. A gente, nessa atenção inicial, tem que focar nos de muito alto risco, que tem que ir imediatamente, nos instáveis, né, que também vão imediatamente para a CAT. E eu trouxe essa tabela aqui, porque é uma coisa, quando ligam, né, para regular paciente com infarto sem supra, muitas vezes a gente não tem condições de receber, está lotado. Então, assim, não é todo paciente que precisa ser estudado
quando a gente pensa em síndrome coronariana sem supra, imediatamente. Então, assim, quem que vai para a urgência, para o CAT de urgência? Os de muito alto risco, os instáveis, com angina recorrente, com arritmia ventricular. Os de alto risco, a gente tem um prazo aí de 24 horas, então é aquele paciente que precisa estar no radar para vir o mais precocemente possível, mas aquele paciente infarto sem supra, que tem um risco intermediário, né, um GRACE entre 109 e 140, ou um diabetes com insuficiência renal, é um paciente que vai para estratificação invasiva, menor que 72 horas, mas não é um paciente que precisa vir tão rápido. Então, não é um paciente que precisa fazer vaga zero, por exemplo, né? É um paciente que você pode observar e programar a transferência para ele fazer esse CAT em até 72 horas. Isso é o que, né, a última diretriz de síndrome coronariana nos autoriza a fazer. E, pelas provocações, né, feitas na carta convite, eu trouxe aqui uma fotinha do CAN, uma foto meio antiga, e quem é do CAN lembra dessa época, da nossa época na minha época de internato, na ASON acho que também pegou, o nosso pronto-socorro era totalmente aberto, né, nós não tinha classificação de risco, a pessoa chegava, abria ficha, ficava lá na frente horas esperando, e nós íamos atendendo internos, e ficava aquele hospital cheio, com maca no corredor, e o paciente, muitas vezes infartado, grave, ficava horas lá na frente esperando. Só que já nessa época, né, já há um bom tempo, início dos anos 2000, o CAN já conseguiu colocar um serviço de hemodinâmica. Funcionava inicialmente, né, aos trancos e barrancos, com poucas pessoas, mas já tinha uma máquina, um serviço estruturado. Então, frente a uma doença tempo dependente, uma doença frequente, foi aumentando a necessidade dessa conversa com a Secretaria de Saúde, de estabelecer um fluxo de atendimento mais rápido em paciente com infarto ou angina instável. Então, o início da conversa foi aqui em meados de 2010, né, quando a Secretaria de Saúde já começou a firmar umas parcerias, né, com o CAN. Esse caminho teve altos e baixos, a referência mudou um pouco algumas vezes. Em 2018, nós também tivemos um protocolo clínico feito pela Secretaria de Saúde, com a participação de todos os hospitais, para abordagem de síndrome coronariana aguda. Então, é um protocolo que falava desde trombólise, qual hospital levar para fazer o cateterismo. Então, surgiu esse documento em 2018. E em relação ao CAN, eu vou trazer alguns dados, né, que nós temos no nosso serviço para exemplificar como que é o nosso atendimento para os pacientes com síndrome coronariana. Então, eu trouxe aqui um BI, né, da sede, que quando eu filtro, né, as urgências e emergências para cardiologia, e aqui pelo CIDS, de infarto, angina instável, bradiarritmia, que é uma outra referência que nós temos, de outubro do ano passado a outubro desse ano, né, foram um total de 836 internações, sendo que isso, num contexto geral de todos os atendimentos, corresponde a mais ou menos 24%. Lembrando que o nosso pronto-socorro também é referência para abdômen agudo. Então, o abdômen agudo, ele tem uma demanda bem grande, né? Então, quando somamos todos, o nosso ambulatório clínico também gera muito paciente, as admissões por síndrome coronariana, angina instável, dor torácica, estão aqui em torno de 24%. Aqui, nos últimos 6 meses, né, de maio a outubro de 2022, foram 408 pacientes internados, e no ano anterior, maio a outubro de 21, 400, então tem se mantendo. E quando a gente pega, eu tenho dados a partir de 2015, né, por esse dispositivo, vem se mantendo essa média, né. E quando nós vamos avaliar o perfil, né, dos pacientes que chegam, eu peguei aqui para exemplificar o mês de agosto, mas é recorrente, né, essa taxa. Cerca de 24% só dos pacientes que chegam pelo fluxo de dor torácica são via SAMU. A maior parte chega por demanda espontânea.
do interior, ou paciente já faz acompanhamento lá no ambulatório, muitas vezes eles sabem que o CAM atende esse tipo, dessa queixa, né, então eles chegam relatando, mas quando você vai conversar é outra coisa, mas de qualquer forma eles entraram pelo protocolo de dor torácica. Então o SAMU é responsável por cerca de 24% dos pacientes. E aqui eu trouxe um dado que nós temos, esse dado não é tão fidedigno, né, que é o de vaga zero realizado aqui, quando nós estamos com os leitos cheios, né, e ocorre uma demanda, então vem o paciente apesar da falta de leitos. Eu tenho aqui até agosto, então foram 5, esse dado está subestimado, porque é um dado que nós tiramos do prontuário, então muitas vezes o colega que recebe, mas não registra, então não é um dado tão fidedigno. E nós temos um tempo de permanência média no PS de 2 dias, no pronto-socorro, sendo que a maioria, peguei aqui de janeiro de 21 até outubro de 22, nós temos uma grande parte de pacientes que são esses em laranja aqui, que são transferidos. Nossa capacidade de UTI, de unidade coronariana, hoje é muito pequena. Então, nós fazemos o atendimento inicial, os pacientes que não precisam de cirurgia cardíaca, ou que não vão precisar abordar outras artérias, eles podem ser transferidos para outras unidades. Então, isso tem acontecido com frequência. E em relação à mortalidade total, né, que é com menos de 24 horas e mais de 24 horas, está girando em torno de 7%, 7,5%. Sendo que a maior parte, olha, se vocês olharem aqui, óbitos menor que 24 horas e maior que 24 horas, quando o paciente chega, ele já chega muito grave, então a maior parte dos óbitos ocorre nas primeiras 24 horas, reforçando, né, aquele dado anterior que nós tínhamos. E os desafios atuais. Eu diria que um dos grandes desafios hoje é essa nova perfilização, que esse documento saiu em agosto. É um documento que você já tem conhecimento, já começaram a praticar desde aquela época, mas o CAN ele colocou uma série de questionamentos em relação a essa divisão territorial que gerou muito conflito e o CAN não assinou esse documento por não concordar. Por exemplo, por ele, nós somos referência de Serra Cariacica e Viana, é isso que tem sido praticado atualmente. Mas nós nunca entendemos por que tirar a Vitória se tem um PA ali do lado da referência do CAN e vem um paciente de Viana, que muitas vezes seria mais rápido chegar ou na Santa Casa ou no hospital evangélico e para o CAN, né? A gente não está tratando uma doença tempo dependente. Então, nós colocamos todos esses questionamentos para a Secretaria de Saúde. Esse documento agora está em aberto, provavelmente vai ser revisado, mas é o que nós estamos seguindo atualmente, apesar de não concordar muito e dele ter sido fonte de muitos embates aí por parte dos plantonistas, né, de ambos os lados. E pensando, né, nas oportunidades de melhoria, nós estamos no CAN agora com um projeto de reestruturação do pronto-socorro, para o ano que vem, uma reestruturação, uma reforma com ampliação dos leitos de UTI, que hoje é o grande gargalo do CAN. Teremos a proposta de 30 leitos, contando com UTI e unidade coronariana, a fim de fazer rodar melhor esse PS, né, acionar menos o plano de contingência que nós temos atualmente, e melhorar tanto os programas de reabilitação quanto de acompanhamento pós-alta, porque não é incomum esses pacientes são atendidos, fazem angioplastia, saem lá com a receitinha deles e voltam no outro mês infartados novamente, porque tem que acontecer uma mudança comportamental, tem que obedecer rigorosamente a dupla antiagregação, porque senão é uma doença que vai progredindo, né, se você não fizer o tratamento adequado. Então, a nossa ideia é otimizar a partir de agora, então, uma prevenção secundária para diminuir as readmissões que ainda ocorrem com muita frequência. Então, é isso. Gostaria de agradecer. Vou interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui e estou à disposição aí, vou acompanhar até o final para qualquer dúvida, né, qualquer esclarecimento.
Obrigada, doutora. Todas as perguntas, elas serão feitas ao término do simpósio, às 2h30. Tá ótimo. Ok? Obrigada. Combinado.